Comecei a gravar. Bom, vocês conseguiram ver a aula da semana passada, ver os slides sobre o VISC? Sim? Estão me ouvindo bem? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Hoje, deixa eu aceitar aqui a Sandra. Nós vamos, então, fazer o seguinte. Vamos continuar, né, aquela aula, falar dos outros índices fatoriais que ficaram faltando, né, os últimos três que não foram falados. E aí, depois, a gente vai ver o caso, né, que eu mandei hoje mais cedo. E acho que dá tempo da gente também, assim, abrir um espaço para dúvidas, para perguntas, tá bom? Bom, primeiro, né, gente, eu sei que não é fácil a gente aprender um teste, principalmente um teste tão complexo como o VISC, dessa Só forma, tinha fechado para né, mim. online, né? Então, assim, é um desafio realmente, mas eu não podia deixar, né, de terminar essa disciplina sem vocês, pelo menos, né, conhecerem um pouco do instrumento, o que que ele avalia, né? Como é que é o resultado desse teste, porque é um instrumento realmente muito importante, né, para a prática de quem trabalha aí com avaliação psicológica, tá bom? Espero, né, assim como os outros testes, assim, que, né, no próximo semestre, né, no próximo momento presencial, a gente possa ter a oportunidade, né, de fazer pensar alguma forma aí de vocês terem acesso, né, aos testes de forma presencial, fazerem os testes que vocês não fizeram, aplicar os testes na comunidade, quem sabe no próximo período, né, vocês aplicam nos alunos do período inferior que vai ver a matéria, né? Um formato que a gente costuma fazer em alguns lugares que dá certo para vocês terem mais familiaridade aí com os testes, né? Vamos ver o que a gente combina, né, para o próximo semestre, para a gente poder, assim, né, gente, que as coisas voltarem mais ou menos ao normal, né? Que a gente possa ter essa prática, essa experiência aí presencial, né? Mas eu espero que pelo menos vocês tenham tido aí acesso, né, a ter uma ideia, uma noção geral do que é esse instrumento, do que ele avalia, o contexto que ele pode ser utilizado. Então, assim, no final eu vou abrir para perguntas, tá bom? Vou abrir aqui o slide para a gente dar continuidade. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Bom, gente, então, na última aula, né, que foi por vídeo, eu falei para vocês um pouco sobre o que o VISC avalia, né? Então, vocês viram o primeiro índice, ele é um índice voltado para a compreensão verbal, que inclui aí vários subtestes, né? E aí agora nós vamos ver um outro índice, o segundo índice que o VISC avalia, que é chamado de organização perceptual. Então, pelo próprio nome, né, vocês podem imaginar aí que se tratam de questões relacionadas à percepção, né, à organização das informações, informações geralmente não verbais, porque a parte que avalia, né, o raciocínio verbal é o de compreensão verbal. Então, esse índice agora aglomera, né, agrega aí as tarefas não verbais, tá?
Então, de uma maneira geral, consiste nesse índice aí que avalia raciocínio não verbal, raciocínio fluido, né? Ou inteligência fluida, que a gente estudou, né? A questão de detalhes. Deixa eu baixar essa caixinha aqui para não atrapalhar. Atenção para detalhes, integração visomotora. Então, mensura, gente, a nossa capacidade de integrar estímulos visuais, né, de gerar hipóteses com solução de problemas. Lembra muito, gente, vocês vão ver que tem um subteste específico que lembra muito o TIG, aquele teste de inteligência verbal, né, não verbal, geral, e também o Raven, o próprio Raven que a gente viu. Então, agora a gente está falando de testes que avaliam o raciocínio não verbal. Então, é a principal característica aí desse índice aí de organização perceptual. O primeiro teste, gente, é o Cubus. O Cubus, ele, infelizmente, eu nem vou poder mostrar para vocês, porque eu não estou com o meu teste aqui. Por motivo de saúde, eu estou ficando em Belo Horizonte e minhas coisas estão todas em casa, lá em Itaúna, no consultório e tudo, né? Então, é uma espécie de quebra-cabeça 3D, sabe? Então, são estímulos que são pecinhas, assim, que são cubos mesmo. Imaginem cubos, né? Dados, né? Lembra dos dados? Então, cada pecinha é um dado, é um cubo. E esse cubo tem partes todas brancas, tem partes todas vermelhas e tem parte que é metade branca e metade vermelha. E a gente apresenta para o paciente alguns modelos e o paciente ele tem que montar igual está no modelo. Então, é como se fosse realmente um quebra-cabeças, só que não é um quebra-cabeça plano, né, achatado, como a gente costuma ver. É um quebra-cabeça em 3D, digamos assim, né? É lógico que o paciente só vai montar o modelo que está em cima, né? Mas ele tem essa opção de virar a peça, né? Até achar aquela que se encaixa melhor, tá? E qual que é o objetivo desse subteste? Ele avalia a capacidade de integrar estímulos visuais abstratos, a percepção visual, a organização, essa integração visual e motora, que é muito importante, né? Porque uma coisa é o paciente perceber aquele modelo de forma visual, mas ele também tem que coordenar isso com o aspecto motor, né? Para montar o modelo. Ele monta o modelo. O aprendizado, a habilidade de separar figura e fundo por estímulos visuais. Então, observação visual, habilidade de fazer combinações. E uma marca desse teste é essa integração de processos visuais e motores. Ah, professora, mas isso é importante? Claro. O que é o ato de escrever, se não a gente fazer uma integração, né, entre processos aí visuais e motores, né? É mais complexo que isso, mas um dos requisitos que é importante para a gente escrever é a gente integrar bem processos visuais e motores, né? Então, é uma tarefa aí super importante para a gente avaliar, tá? O que mais que está dentro do índice de organização perceptual? A gente tem também, pulamos aqui, conceitos figurativos. Esse, gente, é até um subteste mais novo, porque não tinha ele no VISC anterior, sabe? Ele também são modelos, né, que tem que ser montados assim, né? E aí vão avaliar principalmente nível de abstração, habilidade de raciocinar, né? E fazendo montagens conforme uma classe específica. Então, tem uma questão aí também de uma certa categorização, tá? O raciocínio matricial. Então, o raciocínio matricial, gente, é basicamente o que o teste, o TIG avalia. Então, dentro do VISC, a gente pode dizer assim, que dentro do VISC tem um subteste, que é um teste de inteligência, né? Geral, não verbal.
é chamada aí de raciocínio matricial, que é bem parecido com o TIG e com o Raven, tá? Então, avalia a inteligência, o processamento visual das informações, o raciocínio abstrato, o raciocínio analógico, o raciocínio serial. Então, é realmente bem parecido mesmo com o TIG e com o Raven. Então, para vocês terem uma ideia, porque a gente ficou um tempão estudando o TIG e o Raven, né? E aí a gente tem dentro de um teste, né? Um teste que avalia um dos componentes é isso, para vocês verem a complexidade que é o VISC e o tanto de informação que ele nos dá, né? Aí, se a gente aplicar um dos testes de inteligência separado, é até bom a gente comparar o raciocínio matricial com esse teste. Em geral, vai dar uma boa correlação, né? Vai dar bem parecido o resultado, porque são testes bem parecidos mesmo, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Não. Aqui é o chat, né? Vocês estão conseguindo ouvir bem o áudio, gente? Fala aí no chat. Então, tá bom. Qualquer coisa vocês me falam aí, tá? O raciocínio matricial. Então, vamos ver o próximo. Completar figuras, né? Então, também vai trabalhar esses aspectos aí não verbais, né? De percepção visual e organização, concentração, reconhecimento visual, separar, né? Saber distinguir o que são detalhes essenciais para os não essenciais. Esse é um subteste, vamos dizer assim, bem gestáltico. Trabalha muito aquelas questões de figura fundo, de percepção, né? Então, também é bem interessante. Então, terminamos o índice de fatorial de organização perceptual. Agora, a gente vai ver um outro índice que é super importante no VISC, que é o índice fatorial de memória operacional. O que é a memória operacional, né, gente? É uma capacidade que a gente tem de atentar a informação, mas não só de reter essa informação, mas de fazer uma modificação, uma transformação, né, nessa informação, né? E a partir disso, emitir uma resposta, né? Então, por exemplo, quando alguém me fala o número de um telefone, né, eu rapidamente consigo captar aquele número de telefone e digitar aquele número de telefone, né, num outro telefone, é uma memória operacional, né? Se aquele número de telefone vai ficar na minha memória de longo prazo, por exemplo, se amanhã, se eu te perguntar qual que era o telefone, talvez não. Talvez foi só naquele momento que eu consegui, né, captar para emitir uma resposta, que no caso foi discar um número. Discar é uma coisa muito antiga, né? Teclar um número lá no celular. E, inclusive, a nossa capacidade, assim, de memória de trabalho, não que ela esteja diminuindo, mas, assim, hoje em dia a gente usa muitos recursos mnemônicos, né? Ninguém mais decora o telefone de ninguém. Todo mundo tem lá na agenda, tem no celular. Igual essa estratégia que eu falei, geralmente as pessoas nem falam o número para outra escrever. Geralmente a gente copia e cola, não é assim? E manda e já aproveita aquela informação ali. É difícil hoje em dia a gente fazer assim, esses exercícios, assim, digamos, para a memória, né? Mas seria essa nossa capacidade. Quando a gente faz uma transformação, por exemplo, né? A gente pede uma pessoa para, assim, a gente fala uma sequência de números para essa pessoa lembrar, e aí depois a gente pede para ela falar de trás para frente, né? É um exercício tanto aí de memória operacional. Vocês vão ver que o VISC tem um subteste que avalia justamente isso. Então, essa transformação, digamos assim, ela exige mais, né? Da cognição que simplesmente a ordem direta, tá? Então, avalie essa memória imediata. Então, indiretamente vai avaliar a atenção, porque para memorizar a gente precisa prestar atenção, a concentração e o controle mental, porque a gente, nosso fluxo de consciência, a gente está pensando em N informações e a gente precisa focar numa só informação para a gente conseguir.
A gente tem a ilusão de que a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas a gente não consegue fazer as coisas assim com qualidade, muita coisa ao mesmo tempo. A gente tem que ir focando em cada uma de cada vez, tá bom? O dígitos é justamente essa tarefa que eu citei. Então, a gente fala uma sequência de números, é claro que a gente começa falando 2 números, e aí a gente vai falando 3 números, 4 números, 5 números, 6 números, 7 números, 8 números, para ver até onde a pessoa vai, né? Aí ela tem que repetir os números. No caso do dígitos direto, a gente só pergunta para ela quais são os números que nós falamos. E está avaliando a aprendizagem por memorização, atenção, a codificação, processamento auditivo. Agora, quando a gente pede, aí depois a gente faz uma segunda tarefa dentro do dígitos, que é o dígito de ordem inversa. Então, a gente pede a pessoa para que fale esses números na ordem inversa, né? Então, por exemplo, se eu falei lá 5, 7, a pessoa vai ter que falar comigo assim, 7, 5, né? E também vai aumentando, né? Começa com 2 números, fala 3 números, 4 números. E aí, então, aí sim a gente está avaliando a memória operacional, né? Que é essa transformação que a pessoa teve que fazer na informação. Reter e transformar a informação. Então, avalia a agilidade mental, né? A capacidade dela formar imagens visuais, espaciais, né? Então, essa tarefa é bem rica, bem importante. Aí a gente tem a sequência de números e letras, que é parecido com o dígito, mas complica um pouco mais, porque aí a gente mistura letras e números. Então, por exemplo, um dos itens pode ser assim, 2 a 5, por exemplo, né? Aí a gente pede para a pessoa organizar a informação de acordo com a sequência numérica e a sequência de letras, né, do alfabeto. Então, fica mais complicado e vai aumentando o número de itens também. Então, você começa lá com 3 letras e números, depois vai tendo 2 letras, 2 números, né? 3 números, 3 letras. Aí a tarefa vai ficando mais complexa. Então, ela também avalia sequenciamento, agilidade mental, atenção, memória auditiva de curto prazo, imagens visuais e espaciais, velocidade de processamento, tá? E aritméticas, que são questões que a gente, de aritmética básica mesmo, né? Alguns probleminhas, algumas contas simples, depois tem algumas contas mais complexas, porque todos os itens do VISC, gente, eles começam mais fáceis e vão tendo itens mais difíceis com o passar, né, dos itens, né? Então, assim, os primeiros itens são mais fáceis, os últimos itens daquele subteste são mais difíceis. E aí a gente tem até um critério de interrupção, porque não adianta eu esperar de uma criança de 6 anos o que uma criança de 9 anos dá conta. Então, para não ficar cansativo para a criança de 9 anos não ter que fazer todos, eu tenho que perguntar tudo. Por exemplo, se chegou num ponto que ela errou, aí eu tenho um critério lá, depois de 3 erros consecutivos, interromper o teste. Então, eu fiz o 1, ela acertou, eu fiz o 2, ela acertou, eu fiz o 3, ela acertou, o 4 ela errou, o 5 ela errou, o 6 ela errou. Eu não vou continuar o teste, eu vou interromper, né? Tem o critério para cada subteste de quantos erros consecutivos eu vou interromper, para não ficar cansativo, maçante, né? Que senão a pessoa até perde o interesse, ainda mais criança, de fazer o subteste. E a gente subentende assim, se ela não deu conta de uma questão mais fácil, mais simples, né? Se uma pessoa não consegue fazer adição e subtração, provavelmente ela não sabe fazer multiplicação, divisão, né? Às vezes ela chegou até na multiplicação e na divisão, mas chegou na fração, ela não dá conta. Então, não vai evoluir mais do que isso, tá? Então, avalia aí a agilidade mental, a concentração, porque como é falado, então a pessoa, além de os probleminhas, ela não vai ler e escrever. Ela vai ter que fazer tudo de cabeça. Então, também avalia a memória, porque quando a gente lê um problema para uma criança, né? Vamos lá, João tinha 5 balas e comeu 2, ou deu 2 para o coleguinha. Com quantas ele ficou?
não é simplesmente só a continha de 5 menos 2. Ele também tem que gravar, né? Assim, ele tem que memorizar toda essa frase que eu falei para poder dar uma resposta. Então, também avalia a memória. E, principalmente, né, a principal habilidade avaliada aí é o raciocínio numérico, né? Mas também sequenciamento, fluidez de raciocínio e lógica, né? Entre outros elementos. Por fim, a gente chega no último índice fatorial do VISC, que é a velocidade de processamento, que está relacionada, gente, à resistência à distração, né? Assim, envolve todos os processos de atenção, de memória, de concentração, principalmente em relação à informação visual, né? Eu gosto muito da metáfora do computador, né? O nosso computador, ele tem uma velocidade de processamento, por isso tem computadores que são mais lentos, computadores que são mais eficientes, digamos assim, né? Isso tudo tem relação com essa capacidade de velocidade de processamento, né? Então, isso também é importante, porque muitas tarefas que a gente desempenha no nosso dia a dia, elas dependem, né, da gente não só ser preciso, mas ser veloz, ser rápido, porque são muitas informações para a gente processar, né? E muitas informações ao mesmo tempo para a gente processar. Então, essa é uma variável importante, né, da nossa cognição, do nosso desempenho cognitivo, a velocidade, tá bom? E aí a gente tem, claro, se a gente vai medir velocidade, gente, a maioria dos subtestes, eu acho que todos, eu vou conferir para vocês, tem tempo. Então, esses subtestes, eles vão ter, assim, 1 minuto e meio para a pessoa poder fazer. A gente vai avisar ela, geralmente tem um treino antes e depois começa para valer com o cronômetro ligado, né? E aí a gente não vai medir o tempo, a gente, na verdade, vai controlar o tempo. Quando der 2 minutos, acabou. Né? Lógico que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está avaliando criança, para a gente, né, estabelecer uma boa relação com a criança e ela não ficar frustrada, ansiosa por causa dessa questão do tempo, né? Então, avalia a velocidade de processamento, a memória de curto prazo, o aprendizado, a percepção visual, a coordenação visual, a amplitude visual, a flexibilidade conectiva. Esse teste, ele é assim, tem um quadradinho assim com um número e um símbolo. Então, cada símbolo corresponde a um número, ou cada número corresponde a um símbolo. Aí embaixo vai ter os números misturados, né, embaralhados, e a pessoa tem que copiar, tem que colocar o símbolo correspondente àquele número. Então, vamos supor que o número 1 é um triângulo, o número 2 é um quadrado, o número 3 é uma bolinha, entendem? Aí depois a pessoa também tem que relacionar, só que não vai vir na ordem assim, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vai vir embaralhado lá embaixo, tá? Então, a gente vai dar um lápis, né? E ela vai preenchendo. O procurar símbolos. O procurar símbolos, inclusive, é um teste atencional, não igual, né, ao do VISC, mas às vezes é muito utilizado no Detran, né, no exame psicotécnico do Detran, porque geralmente é um símbolo ou uma sequência de símbolos que a gente tem que achar numa linha, né? No caso do VISC, é organizado da seguinte forma: geralmente tem 2 símbolos numa coluna, na coluna da esquerda, e na coluna da direita tem 5 símbolos. E a gente tem que marcar se tem ou não tem aqueles símbolos na coluna da direita, tá? Aí avalia a velocidade de processamento, memória visual de curto prazo, flexibilidade cognitiva, discriminação visual, concentração e, claro, compreensão oral, organização, habilidade de planejar. Qual estratégia que a pessoa vai utilizar? Como são 2 símbolos, ela vai olhar um primeiro, depois vai olhar o segundo, ou vai olhar os 2 ao mesmo tempo, né? E aí ela pode cometer erros por omissão, erros, né? Marcar itens que tem, deixar de marcar itens que tem o símbolo
e não marcar itens que teria o símbolo, né? Então, tem os erros de ação e de omissão, tá bom? E cancelamento, que também é um teste, assim, relativamente mais novo, né? Que veio no VISC 4, não tinha anteriormente, e que avalia a velocidade de processamento, atenção visual seletiva, vigilância, negligência visual, que também é um teste aí de integração visomotora, tá? Bom, terminamos essa parte aí, né? Vamos voltar aqui. Gente, só falta 10 minutos? O que é isso? O que é isso, gente? Ok. Só falta 10 minutos, é isso mesmo? Passou rápido demais. Vamos rapidinho ver o caso, então. Bom, gente, então o caso, vocês viram, é de uma criança, sexo masculino, 6 anos, cursando o primeiro ano do ensino fundamental. Foi encaminhado por um neurologista que, né, destacou aí dificuldades escolares, dificuldades de aprendizagem escolares, né? Só para vocês verem aí, gente, eu deixei para vocês que, na verdade, foi uma avaliação que utilizou vários instrumentos, não foi só o VISC 4, não, né? Mas aqui a gente vai focar no VISC 4 porque a gente está aprendendo ele, tá bom? Bom, então vamos ver aí os resultados dessa avaliação, né? A gente acabou de ver os índices. Então, os resultados que o VISC dá para a gente é, primeiro, o QI total, tá? A compreensão verbal, a organização perceptual, a memória operacional e a velocidade de processamento. Então, isso aqui eu já apliquei o teste, já corrigi o teste, já transformei os scores brutos em scores ponderados, já achei o QI, o percentil e a classificação. E fiz essa tabela, né? Então, olha aqui, no QI total, ele está dentro da média. Na compreensão, ele também está dentro da média. Organização perceptual está dentro da média. A memória operacional e velocidade de processamento, ele não está inferior, mas ele está na média inferior, né? Seria aí entre o inferior e a média. Então, a gente pode dizer que ele tem uma certa dificuldade, ou que ele tem mais dificuldade, ou que ele tem uma dificuldade leve, né? Em tarefas que relacionadas aí à memória operacional e à velocidade de processamento. Só por aí a gente descarta que é uma criança que não tem deficiência intelectual. Ela tem uma inteligência normal, né? Então, a dificuldade de aprendizagem dele não pode ser explicada por uma dificuldade, por uma baixa inteligência, né? A inteligência dele é normal, nem muito acima, nem muito abaixo, normal, tá na média, tá? Então, seria uma primeira coisa. E a gente já consegue perceber que no perfil dele, ele vai ter mais dificuldade aí em tarefas não verbais do que tarefas verbais, por exemplo, né? Que ele, na verdade, ele vai ser aquela criança que ela é mais lenta para aprender, né? Ela tem mais dificuldade de concentração, ela tem mais dificuldade de fazer as tarefas num tempo menor. Então, o que essa criança precisaria lá na escola? O que a gente poderia falar com a professora? Olha, tentar usar mais estratégias verbais do que não verbais. Ele vai ter mais facilidade, né? Com a professora falando, ou ele falando, do que com a professora escrevendo, né? Ou mostrando uma imagem, né? Então, utilizar aqueles recursos que a criança já tem um domínio, já tem uma facilidade, né? Segunda coisa, tempo. Dar mais tempo para ele fazer as tarefas. Dividir a tarefa em partes menores, né? Então, seria também outra estratégia. Vamos ver se no subteste especificamente, onde ele teve dificuldade, onde que ele teve facilidade. Aqui, teve questões que ele foi na média, limítrofe, cubos, né? Que justamente é raciocínio visoespacial.
Então, talvez trabalhar mais na escola, né? Com alguns quebra-cabeças, alguns recursos desse tipo para ele melhorar mais essa estratégia, né? Sugerir a família para trabalhar em casa com quebra-cabeça, com modelos assim mais espaciais para melhorar essa questão. Dígitos também foi média inferior, né? Que está relacionada aí à memória operacional. E, por fim, procurar símbolos também, que é uma tarefa de tempo. Então, também é uma criança que tem uma dificuldade de lidar com o tempo, né? A professora estava muito preocupada, porque ele estava no primeiro ano e ela achava assim que ele não ia dar conta do segundo ano, sabe? Mas assim, eu falei com a professora, vamos pensar agora no presente, né? Ele tem muita habilidade para desenvolver até o final do ano. Claro, vamos estimular ele, né? Vamos ajudar ele a superar essas dificuldades, mas vamos viver o presente aqui, né? Porque se a gente for já condenar uma criança no sentido dela não conseguir, né? Aprender, porque no próximo ano vai ser mais exigido dela, e aí ela não vai dar conta. Não, vamos ver o que é exigido dela hoje, agora, nesse momento, o que a gente pode trabalhar para melhorar isso. E outra coisa, né? Que ele foi médio superior em vocabulário e raciocínio matricial, né? Então, olha que interessante, ele tem capacidade de raciocínio não verbal, só que ele tem dificuldades quando exige dele tempo, né? E tem crianças que têm um ritmo mais lento mesmo de aprendizagem, né, gente? Né? Eu propus à mãe, assim, para fazer algumas tarefas com tempo, trabalhar, dividir em partes menores o problema, né, para ajudá-lo nessa questão de administrar o tempo. Mas é o ritmo dele. Então, no resultado lá geral, gente, é uma criança, então, com capacidade global, né, de resolução de problemas. Então, QI médio, né? Oi, Como tá que me a gente ouvindo? vai escrevendo aqueles dados de uma forma, né, qualitativa, né? Aqui, onde ele foi pior, nos índices fatoriais, aí a gente explica o que é, né, a memória operacional, a velocidade de processamento. Hoje a gente já tem exercícios, né, para trabalhar mais atenção, raciocínio não verbal, velocidade de processamento. Então, tem exercícios de reabilitação cognitiva, reabilitação neuropsicológica que trabalham isso, né? E, por fim, também, né, destacar que ele tinha um ótimo vocabulário. Realmente era uma criança que tinha uma expressão verbal muito boa, falava muito até, né? Assim, eu tive que interromper algumas vezes, assim, para a gente conseguir fazer os testes, né? Mas tinha um ótimo vocabulário, tinha uma ótima compreensão verbal, e teve mais dificuldade nessas tarefas que exigiam, né? Atenção, velocidade de processamento, essa capacidade de trabalhar sob pressão. E ficou ansioso também quando eu falei que ia marcar tempo, né? Que a gente ia cronometrar, que ia ter limite de tempo, né? Bom, gente, faltam 2 minutos aí para a aula acabar. Acho que não vai dar muito tempo da gente fazer perguntas, mas depois, se vocês quiserem, né, como sempre, mandar alguma pergunta para mim pelo WhatsApp, no privado ou no grupo, estou sempre à disposição para responder as perguntas, tá? Eu sei que é muita coisa em pouco tempo, né? Difícil de assimilar, mas tentem assistir a aula, tentem rever a aula, tentem ver o material. A gente nem deu tempo da gente falar muito do artigo que eu mandei. Aquele vídeo que eu mandei na aula passada, um curtinho, não sei se vocês chegaram a ver, de 2 minutos, da própria editora, do VISC. É interessante vocês darem uma fuçada lá naquele canal, porque tem muitos vídeos interessantes sobre avaliação de funções cognitivas. Então, tem pessoas falando sobre TDAH, sobre descalculia, enfim, sobre autismo. Então, é bem interessante vocês darem uma olhada, tá? Quem não sabe, não conseguir entrar lá no canal, me fala que eu mando o link. Mas é o canal daquele vídeo que eu mandei na aula passada da Pearson, tá bom?
Oi, Isabela. Oi, Certinho? Hoje eu só Isabela. tô vendo a carinha da Elaine e do Luiz. É aqui, Certo? Deu para Isabela. É a acompanhar? Rose. Ó. Deu, Isabela. Tá me escutando? Luiz, É não a tô te ouvindo Rose. não, Luiz. Não é o Luiz, não, é a Rose. Tudo bem? Aqui, Isabela, é a Rose. A Rose está querendo te falar, ô Isabela. A Rose está querendo falar com você. A Rose está querendo falar com você. A Jaque também está. Oi, Isabela. Sim. Rose, fala aí.